Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje o Batata dos marxistas. Estou a brincar, não queria ofender, até porque neste vídeo até concordamos em determinado aspecto. Mas senhoras e senhores, um dos grandes nomes do humor nacional, sem sombra de dúvidas, e com um bom caráter intelectual, Ricardo Araújo Pereira, a tecer comentários sobre um artigo de opinião que a Joacine Catar Moreira escreveu para aí há 3 anos, e em que a mesma diz que a masculinidade é muito tóxica e que temos que andar a censurar o discurso de ódio nas redes sociais. Tendo em conta que a Cristina Ferreira também já o pediu e o Augusto Santos Silva essa mesma regulação, achei prudente trazer este momento. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Vamos lá então aos discursos de ódio online que, segundo Joacine Catar Moreira, estão relacionados com o avanço da extrema-direita e com a afirmação da masculinidade ou das masculinidades violentas. Sim, eu fico satisfeito com a expressão masculinidades violentas, porque significa que ainda não é um pleonasmo. Já não é mau. Vá lá, ainda não significarem a mesma coisa, já não é mau. Mas para lá caminhamos, não é? Para lá caminhamos. A partir do momento em que tentamos tornar a sociedade cada vez mais frágil, mais sensível, bom, a masculinidade, mesmo não sendo tóxica, vai ser vista como uma coisa má. E a masculinidade não é má. Ainda bem. Há outras que são fofinhas. Exatamente, por enquanto. Bem, os quatro Tens um discursos... problema maior que a violência ou que a masculinidade? Não, só estou a festejar que ainda não sejam sinónimos. É só isso. Exato. Fazer alguma confissão. Não ia, não. Os quatro discursos de ódio, discursos de ódio online são eles: o discurso violento, Exato. o discurso descredibilizador, Sim. o discurso da desilusão e o discurso da desmobilização. Quero comentá-los um por um. Ricardo? Bem, eu acho, antes de ouvirmos o Ricardo Araújo Pereira, eu acho que se calhar a Joacine, neste artigo que ela escreveu, era mais fácil ela escrever os tipos de discurso que não podem ser censurados, porque deu para aí 4 hipóteses, não é? Portanto, nós chegamos a um ponto em que perguntamos o que é que nós podemos falar. Se calhar é mais fácil, mas isto é característico da esquerda totalitária extremista. Vamos a isso. Portanto, atenção, é bem importante dizer Isto hoje é ciência política. É importante dizer que é uma deputada. Isto não é uma pessoa translocada qualquer... Ui, discordo, parcialmente. Efetivamente é uma deputada, mas é uma pessoa deslocada, não é qualquer, mas é uma pessoa deslocada, desculpa lá. Uma pessoa que acarreta um rendimento em 3 anos de 100 mil euros e depois sai do Parlamento a dizer que é pobre, não é? Alguém que diz que Portugal é um país estruturalmente discriminatório a nível rássico, é uma pessoa que não está bem da cabeça, não é? E eu digo muitas das vezes, não mandem a Joacine de volta para a terra dela, a Guiné já tem problemas que chegue. Eu sei bem que nós também já temos os nossos, mas pronto, também não sejamos maus com os guineenses. Snack Bar é uma deputada que diz que isto é discurso de ódio. É um dos problemas de definir discurso de ódio, é que discurso de ódio para umas pessoas é uma coisa e para outros basta uma crítica, é discurso de ódio. Precisamente. Aliás, se vocês me ofenderem nesta caixa de comentários, eu muito honestamente nem vou ligar, percebem? Podem ofender-me à vontade e está aí. Quem vos vai censurar os comentários, porque há malta que me diz que tem os comentários censurados. Eu não apago os comentários, o YouTube é que vos apaga, porque há determinadas palavras que o algoritmo censura automaticamente, podem tentar. E portanto, se porventura vocês fizerem as mesmas ofensas que fazem a mim, à Joacine ou a outra pessoa muito mais sensível, ela vai imediatamente dizer que vocês têm que ser regulados por uma determinada entidade porque vocês estão a fazer discurso de ódio. Quando na verdade, no vosso índolo intrínseco, podem estar só a fazer uma mera crítica que nem sequer tinha a intenção de ofender. Mas como a Joacine e tantas outras são muito sensíveis a nível emocional, ofendem-se por tudo e por nada. Violento. Vamos lá, o violento... O violento citado. é de ódio. O violento é de ódio, sim, exatamente. Ó, filha está aqui, a Joacine Catar Moreira cita: filha de asteriscos, tu nem para asteriscos serves, vai para a tua terra. Isto é óbvio, isto é textbook. Mas eu não sei isto qual é é o ódio. segundo asterisco. Tu nem para asteriscos serves, não sei, mas eu acho que é o mesmo asterisco. Serão os mesmos Filha de asteriscos. asteriscos. Mas isto é um dos lados maus da liberdade de expressão. As pessoas devem ter a liberdade para dizer isto, desde que não haja o contexto de ameaça implícito, não me parece que haja, tu não serves para nada, não sei o quê. Se é correto, não, mas uma das grandes questões que se faz a quando da legalização ou da ilegalização de determinados atos é perguntar se tudo o que é incorreto deve ser ilegal, não é? Por isso é que se faz essas questões a nível ético para a eutanásia, para o aborto, etc. E, portanto, a quando da legalização da liberdade de expressão, nós temos que saber que uma coisa ser legal também traz partes negativas. E o direito à ofensa é uma delas, não é? Nomeadamente quando há este discurso completamente básico, não é? Mas isto é um dos lados maus da liberdade de expressão. Agora, num sentido prático, nós temos que analisar o que é a liberdade de expressão e perceber que no final do dia traz muito mais benefícios do que pontos prejudiciais como este.
para asteriscos serves, acho que é o Sério? mesmo, é o mesmo. Mas Vai para a tua obrigado, terra. obrigado. Isto, quer A dizer, hermenêutica isto, de asteriscos é fantástica. esta vem dos livros, não é? Quer dizer, isto é ódio purinho. Este não tem, não, está aí Há bem pior. Vamos lá ser, há bem pior do que isto. Eu já vi bem pior que isto. adulterado. Agora, o segundo exemplo, O discurso descredibilizador. descredibilizador é, ela até pode ter asteriscos, mas não está apta para, embora asteriscos não nos representa. Então, mas isto já é, para já eu aqui já tenho. Ou seja, primeiro com tantos asteriscos eu também não consigo perceber o que é que a Joacine está a dizer. Não sei que língua é que ela fala, não sei se é braille, não sei o que é. Mas, portanto, uma pessoa dizer que ela não é apta para ser deputada... Aliás, quando a Joacine estava no Parlamento, eu referia-me à Joacine como futura ex-deputada, que acho que é uma nomenclatura interessante e que, porventura, bem, eu dei numa da Eunice Cristina. Para quem não sabe, Eunice Cristina é o nome verdadeiro da Maia. Bom, e na verdade foi o que aconteceu. Portanto, eu dizer que alguém não é apto para me representar... isso eu posso dizê-lo ou até posso representá-lo em termos dos meus atos eleitorais, porque se eu votar num partido em detrimento de outro, estou indiretamente a dizer, através dos meus comportamentos e na prática, que aquela pessoa não me representa e não é apta para me representar. Isso não é discurso de ódio, são escolhas pessoais. Dificuldade em descobrir o que são os asteriscos. Até pode ter asteriscos, mas não está apta para. Não sei bem o que é. Uma pessoa fazer uma consideração de que esta senhora não me representa ou que ela não está apta, isso não é uma mera opinião? Terceiro exemplo. Sim. Ricardo Araújo Pereira pode ter muita coisa errada ideologicamente, mas neste tópico ele tem toda a razão. Mas toda a razão. A partir do momento em que nós não temos o impulso ou não temos a permissibilidade de compreender e libertar as expressões que estamos a pensar, nós temos dois problemas. O primeiro é que a civilização vai evoluir de forma mais lenta, porque se nós não exteriorizamos o pensamento, as ideias não surgem para o debate. E as ideias que surgem no debate geram qualidades a nível das soluções que podemos encontrar. E o outro ponto, mais prejudicial, é que, também dentro do mesmo âmbito do primeiro ponto, é que se nós não permitimos a existência de liberdade de expressão, no final do dia não vamos perceber quem é que são efetivamente os verdadeiros ignóbeis, como é o caso da Joacine. Porque se a Joacine não tivesse liberdade de expressão, eu não sabia que ela era a miserabilidade que é neste momento. Ou que sempre foi, percebem? Portanto, é graças à liberdade de expressão e ao discurso de ódio que às vezes a Joacine pratica que eu sei que a Joacine, em termos profissionais, é miserável, do pior que este país já viu em termos parlamentares. Portanto, viva a liberdade de expressão. O discurso da desilusão. Desilusão. Sinto-me enganado. Julguei que, mas afinal não. Nunca imaginei que. Fui induzido em erro. Isto é ódio. Pá, fui induzido em erro. É muito bom como discurso de ódio. Isto é ódio. Já agora, como antigo apoiante do LIVRE, este aplica-se-lhe? Isto, atenção, pois é contextual, porque... E isto também é uma das coisas pelas quais eu dou valor ao facto do Ricardo Araújo Pereira ter dito isto, porque isto foi apenas 5 anos depois do Ricardo Araújo Pereira ter apoiado o LIVRE para as eleições europeias. Na altura com o Rui Tavares, acredito que ele tenha uma proximidade maior com o Rui Tavares do que a Joacine. O Rui Tavares para mim também é muito melhor do que a Joacine, verdade seja dita, também não é complicado, mas há que fazer jus à qualidade. Mas, portanto, isto também é um exercício de honestidade intelectual por parte dele. Mas vamos ouvir. Atenção, eu fui apoiante do LIVRE em 2015, quando o LIVRE propunha, curiosamente, Pensei que tinha sido 14 para as europeias, mas pronto, vai dar ao mesmo. antes das eleições, uma espécie de geringonça. Por acaso isso é importante. Foi uma das ironias das eleições, foi o partido que ficou à porta do Parlamento, tinha proposto aquilo que depois veio a acontecer no Parlamento. Entraram todos menos o LIVRE, é verdade. Dos outros que depois o fizeram. Isso é curioso porque isso é do tempo em que o Rui Tavares dizia que o LIVRE era um partido do meio da esquerda, dizia ele. Mas o LIVRE nunca vai ser um partido do meio da esquerda. O LIVRE é um partido muito... Primeiro, é extremamente centralista em termos daquilo que é a centralização do poder. Portanto, um partido com... Se vocês quiserem fazer uma comparação em termos do federalismo europeu e da centralização do poder nas instituições europeias, o LIVRE não varia muito daquilo que é a visão do PCP ou do Bloco de Esquerda no poder da concentração desse mesmo poder no Estado Nacional. Portanto, é exatamente a mesma coisa que a outra vertente da extrema-esquerda portuguesa, mas num contexto europeu. E eu não acho que isso seja no meio da esquerda. Lamento, Ricardo. Pá. O LIVRE pode ser muita coisa, mas não está no meio da esquerda. No meio da esquerda podemos dizer que está um PS. Portanto, não acho... O PAN, eventualmente, mas não acho de todo que o LIVRE esteja no meio da esquerda. Um partido completamente federalista à esquerda. Ainda para mais o Rui Tavares trabalhou com membros da Stasi no Parlamento Europeu. A Stasi era a polícia política da RDA, não é? Portanto, da Aliança Soviética na parte alemã. Portanto, não me parece que seja isso do meio da esquerda. Ou seja,
parece-me que esse partido já não existe. A sensação que me dá é que já não existe. Portanto, Ela ainda aplica-se-lhe foi sentada lá, mas eu acho que se enganou no sítio. aplica-se-lhe o discurso da desilusão. Exatamente. Não necessariamente porque eu já não votei no livro desta vez. Já não votei no livro desta vez. A questão é, eu acho que o problema é este. Ou seja, o partido que era aglutinador agora parece-me ser divisivo. Mas curiosamente, hoje em dia, em 2023, olhamos para o livro agora e voltou a ser o que era, uma espécie de Benfica B do PS, não é? Um partido agregador da esquerda, porque esse sempre foi o grande argumento do Rui Tavares. O problema é que, tendo em conta as sondagens da esquerda, e curiosamente, apesar disso, o LIVRE até é o único partido que cresce, a par do Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda não cresce, recupera eleitorado, é uma coisa diferente. O que nós temos é uma esquerda que não consegue ter maioria parlamentar, portanto isso no final do dia, esse diálogo à esquerda vai ser um bocado irrelevante nas próximas eleições. E essa é a questão. Porquê? Porque é aí que está o nó do problema, acho eu. Porque há duas esquerdas. Há uma tensão entre duas esquerdas. E essa tensão ficou muito clara nos tweets, além destes, que a Joacine Catar Moreira dirigiu ao Daniel Oliveira. Mas pega aí, antes disso, ainda faltou-te um discurso. Falta o discurso da desmobilização. Desculpa. O discurso de desmobilização que é ninguém presta, não se pode confiar, não vale a pena votar, vamos ser enganados. Ouçam, isto é ridículo, isto é verídico, isto não é uma piada, A Joacine acha que dizer isto é discurso de ódio. A Joacine acha genuinamente que dizer que os políticos são todos iguais e não sei o quê, se é verdade, não. Se a grande maior parte são estrafolhas, trapaceiros, são. Se é verídico, não. Mas se devemos ter a liberdade de o dizer, sim. Não é? Não é assim tão complicado de perceber isso. Isto, acho eu, são opiniões que até podem ser parvas, não há dúvida. Por exemplo, dizer ninguém presta, acho muito duvidoso. Não lhe parece que configura discurso de ódio? Parece-me que é discurso parvo, não é discurso de ódio. Tenho muita dificuldade em compreender. Agora, a questão é, os tweets, por exemplo, que ela trocou com o Daniel Oliveira... E depois há um grande problema a nível daquilo que é o discurso, quer a nível de debate, quer a nível de retórica, quer a nível de humor, que é o contexto, não é? Porque nós, quando escrevemos algo num tweet, num post do Instagram, nós não temos o contexto, não temos a linguagem corporal, não temos a linguagem emocional até. Portanto, nós não estamos a transpor aquilo que é o nosso sentimento perante aquilo que é a coisa que estamos a escrever ou a dizer, não é? Portanto, no final do dia, nós estamos a censurar algo no qual nós nem compreendemos a intenção, que é uma coisa muito interessante. Portanto, as prendas de Natal, eu disse isto ontem no meu vídeo de react, as piadas e o discurso é como as prendas de Natal, o que conta é a intenção. E nós, com tweets, onde a Joacine Catar Moreira escreveu isto, não a temos, porque não há contextualização da linguagem corporal, nem emocional. Parecem reveladores dessa tal tensão entre duas esquerdas. De uma esquerda que a gente vai chamar, se calhar, identitária e de outra que... Se calhar não. É uma esquerda completamente identitária e agrega o Bloco de Esquerda, o LIVRE e a espaços... Bem, eu vou-vos dizer uma coisa. Qualquer partido político, para mim, que defenda cotas étnicas e raciais é um partido identitário, não é? Que não preza pela lei do indivíduo. E, portanto, nesse caso, em Portugal, são todos, à exceção do CDS, do Chega e provavelmente do PPM e do PNR. E já estou a ir buscar partidos sem representação parlamentar a nível nacional. Portanto, desde o PCP até à Iniciativa Liberal, todos eles são identitários. Uns mais, outros menos, mas são todos. Chamamos uma esquerda tradicional. E esses tweets em que a Joacine Catar Moreira reage às críticas do Daniel, encostando-o à extrema-direita. Reparem que o Daniel Oliveira, para quem não sabe, eu acho que ele faz parte do painel do Eixo do Mal, se não estou em erro, é aquele senhor, assim, mais inflacionado, com barba, que era do Bloco de Esquerda. Acho que ele foi assessor do Bloco, não me recordo, mas pronto. E ele, para ser assessor do Bloco de Esquerda, nós temos a Joacine Catar Moreira a dizer que um assessor do Bloco de Esquerda é da extrema-direita. A Joacine é fantástica. Fantástica. É uma coisa fenomenal. Vocês pensavam que não tinham visto tudo? Não. Há 2 semanas houve a convenção da Iniciativa Liberal, onde havia malta que dizia que uma das listas era da extrema-direita. Agora já chegou também ao Bloco de Esquerda. Fantástico. Parecem-me reveladores de um clima... num clima de caça à heresia e de purga do herege, não é? Que é típico, e de uma coisa ainda mais preocupante, que é a alienação de aliados naturais, que é uma coisa que me faz bastante confusão à esquerda. Depois, a resposta do Daniel Oliveira... Eu acho que a alienação de aliados naturais até é mais visível à direita do que à esquerda. Aqui discordo completamente.
Percebo o que é que o Ricardo Araújo Pereira está a dizer, mas discordo completamente. Muito mais facilmente a esquerda se conseguiu organizar nos últimos 7 anos para governar em geringonça, formal ou informal, mas governando com maioria parlamentar, do que propriamente a nova direita a encostar-se ou a fazer agregações com o próprio PSD, quer por parte da Iniciativa Liberal, quer por parte do Chega, quer por parte do próprio PSD. Aqui discordo. Acho que é um problema maioritariamente ligado à direita do que propriamente à esquerda. Que foi enérgica e indignada, pode gerar perspectivas que são sonsas. A primeira perspectiva sonsa é: já não se pode criticar o Daniel, que ele reage logo. Sim. Então já não se pode reagir a críticas que uma pessoa acha que são estapafúrdias? Precisamente. Acho que faz bem reagir. Então, e outra criticação sonsa é: e o foco, Daniel? E o foco? Então não é melhor atacar o adversário em vez de pessoas do mesmo lado da barricada? Não, porque o que está em causa é exatamente uma questão de foco. É o problema da tensão entre estas duas esquerdas. É uma questão de foco, é exatamente isso. Mas a questão é que, e aqui vou voltar a discordar do Ricardo, quando ele diz que há aqui duas esquerdas, quando no fundo, o que acontece é que a esquerda, hoje em dia, é completamente identitária. Também passaram 3 anos desde que isto aconteceu. Mas a esquerda hoje em dia, quer o Bloco de Esquerda, quer o LIVRE, é uma esquerda completamente identitária. Porque no final do dia, podem divergir em termos de opiniões, o Daniel Oliveira, ou o Joacim Catar Moreira, ou o Rui Tavares, mas no final do dia, o LIVRE e o Bloco de Esquerda e a Espaço, o PCP, vão defender as mesmas cotas étnicas e raciais, as mesmas cotas paritárias para o Parlamento e não sei o quê. Portanto, vão estar sempre preocupados com política identitária para dividir a população, não em termos da qualidade das suas ideias, mas em termos das suas características étnicas e sexuais. E eu, meus amigos, isso não é meritocrático. Ninguém é mais do que ninguém pela sua cor da pele e ninguém é menos do que ninguém pela sua cor da pele. As pessoas são mais do que as outras pela qualidade do seu raciocínio. Porque, nós já temos falado disso aqui várias vezes, até chega a ser aborrecido, que é, a esquerda identificou, e bem, que características como a cor da pele, o género, a orientação sexual... Isto também não é propriamente só a esquerda, não é? Houve direita no mundo que identificou isso, não é? A nível global. Não é? Começar por aqueles que ganharam a Segunda Guerra Mundial, não é? Por alguma razão o combate foi feito. Portanto, não foi só a esquerda. Eu percebo que ele esteja a passar a brasa à sua sardinha, mas foi um conjunto de indivíduos, da esquerda à direita, que percebeu isso. Eram fatores de desigualdade. Até porque, posso dar o exemplo, nos Estados Unidos, a primeira pessoa a incentivar, o primeiro Presidente da República, o Presidente da República responsável pela erradicação da escravatura, foi o Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln não era do Partido Republicano, portanto, da direita, dos conservadores, não era dos democratas, que no passado até estiveram ligados a grupos de supremacia branca. Mas parece haver uma esquerda que esqueceu que a classe social é o fator de desigualdade provavelmente mais importante e decisivo e que se sobrepõe a todos os outros. E eu concordo com isto, concordo. Não esquecendo a cor, o género e a orientação sexual, a classe social é importante. Por exemplo, uma das vozes principais desta, vamos chamar, esquerda identitária em Portugal é o professor universitário, comentador político e ex-deputado Miguel Valde-Almeida. Miguel Valde-Almeida. Vocês dirão, isto é um pormenorzinho. E é, mas eu acho significativo. Ele escreve numa plataforma em que se apresenta, faz a sua autobiografia e apresenta-se como... Só uma à parte, não sei se estão a ouvir aqui um cão a ladrar, mas, enfim, enerva-me genuinamente, apesar de os vizinhos desse cão conseguirem fazer mais barulho do que o próprio. Portanto, agradeci ao silêncio, se estiverem a ouvir, não vou parar a react agora. Vamos continuar. Escreve-se desta forma: otimista e impenitente, um bocadinho obcecado com as desigualdades de género, sexuais e étnico-raciais, confesso. E isto que ele está a dizer é exatamente a mesma coisa que pensamentos totalitários da extrema-esquerda por parte dos comunistas, dos nacionais-socialistas, dos fascistas no século XX estavam preocupados. Não eram com o escalar na subida do escalão social a nível dos rendimentos e da qualidade de vida por parte da população. Não. Estavam preocupados, tal e qual como o Miguel Valde-Almeida, a Joacine e tantos outros identitários, com a cor da pele, a orientação sexual e afins. Portanto, isso nem sequer devia ser uma prioridade. A prioridade é: vamos esquecer isso não importa para nada, as tuas mais-valias e valências intelectuais vão ditar aquilo que tu és, não a tua orientação sexual, a tua cor da pele, ou seja lá o que nós quisermos caracterizar e dividir em termos sociais. Não é a melhor forma de olharmos para a sociedade. Ou seja, porquê é que eu acho significativo? Porque se trata de uma pessoa de esquerda que é exaustiva a enumerar as desigualdades que a afligem, e bem... Não acho que seja bem. De todo, não acho que seja bem. Isso é apenas um fomento para dividir população, ganhar votos e no final do dia conseguir tirar proveito disso. E isso não melhora a vida das pessoas. Mas as desigualdades sociais não constam da lista. E isso, aliás,
ficou bem espelhado na prática política do professor Miguel Valde Almeida enquanto deputado, que assim que fez o que tinha a fazer, ele próprio disse, aprovei o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que eu tinha para fazer está feito, muito boa tarde, até à próxima. E, portanto, há aqui um problema que é há até pessoas que tentam, há autores que têm tentado dizer que... Eu acho, o problema é que desde a questão do casamento homossexual ser permitido, a termos cotas étnicas e raciais e querermos censurar discurso online porque as vacinas ofende, vai uma grande distância. Mas vai uma grande distância, porque uma coisa é permitirmos liberdade individual às pessoas, não é? Para casarem, se associarem com quem quiserem. Outra coisa é nós querermos censurar a liberdade das pessoas e ao mesmo tempo condicionar a liberdade de associação das pessoas para onde elas querem ir profissionalmente só por causa da sua cor da pele. É completamente contraproducente. Isto é contraproducente, pá. Mas é a realidade que cada vez mais esquerdas apoiam, infelizmente. Aliás, toda a esquerda hoje em dia apoia até o PSD é de esquerda, é de centro-esquerda, portanto, enfim, todos os partidos, no Parlamento só há um partido que não defende isto e é o Chega. A classe e a identidade não são a mesma coisa ou uma coisa parecida? E na verdade não, são coisas de naturezas bastante diferentes. Verdade, mas continuo a discordar no aspecto anterior que me estava a referir. Desde logo porque a classe é uma consequência da desigualdade social. Reparem, atenção só aqui uma nota, porque isto até é um bom pretexto para fazer uma aula de mini-ciência política. Porque a narrativa do Ricardo Araújo Pereira assemelha-se muito com aquilo que é a visão da esquerda tradicional. Isto era uma visão que o PCP tinha outrora, há umas décadas atrás, não é? Que é muito curioso. E por isso é que ele era militante da juventude comunista, não é? Não é por acaso. E tirava cervejas, não é? Sacava cervejas e bagaços no Avante. Portanto, isto é uma visão muito da esquerda tradicional, que eu respeito muito mais do que propriamente a esquerda moderna, progressista, identitária e federalista, que é o livre ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não é federalista, mas tudo o resto o Bloco é. E, por exemplo, a orientação sexual não é uma consequência da desigualdade social. E, portanto, uma pessoa que luta para combater a desigualdade social, em última análise, luta para destruir a classe. Quem luta para combater a desigualdade, por exemplo, sexual, não luta para destruir o sexo das pessoas. Isso, política... Isto é aqui que está a grande diferença entre a visão... Isto é um foco económico, que ele está a dizer, a questão da classe social, mas isto é a grande diferença entre a visão de esquerda e a visão de direita. Enquanto as pessoas de esquerda querem combater a desigualdade, que é o principal objetivo, e, portanto, pouco importa se os de cima ficam piores e os de cima ficam um bocadinho melhores, o objetivo será sempre diminuir a desigualdade, pouco importa se temos gente a ficar pior, quando o objetivo da direita é permitir às pessoas ter mais liberdade, para que todos, quer pobres, quer ricos, tenham mais dinheiro, mais liberdade, mais bem-estar. Porque, vamos imaginar, a desigualdade entre pobres e ricos pode aumentar, mas no final do dia estão os dois mais ricos, não é? A desigualdade entre os pobres e os ricos pode diminuir, mas podem estar os dois mais pobres, não é? Só basta os ricos estarem a um nível de pobreza superior àquele que os pobres tiveram, que foi o que aconteceu em muitos regimes comunistas. Efetivamente a desigualdade diminuiu, mas porque toda a gente ficou mais pobre, nomeadamente os mais ricos, que ficaram muito mais pobres do que os pobres que já existiam anteriormente, não é? Portanto, o foco de quem é de direita, no meu caso, é dar mais liberdade. E depois, efetivamente, as desigualdades podem acontecer, mas no final do dia estarão todos melhor. Faz uma grande diferença. E, portanto, o que me parece, acho eu, e vários autores têm feito essa observação, acho eu bem, é que a esquerda identitária, além de ser divisiva, além de ser individualista e não procurar consensos... Eu não acho nada que seja individualista. Não acho nada. Acho que, não sei se ele se enganou no termo, mas se a esquerda é identitária, não é nada individualista. Se a esquerda identitária é coletivista, mas inegavelmente. Inegavelmente. Os repelir, procurar fazer apenas alianças com as pessoas do mesmo grupo. Concentra, acho eu, que a esquerda identitária concentra a sua ação na reivindicação de que as minorias estejam representadas nos 1% que controlam 90% dos recursos, e menos na crítica ao facto de 1% controlarem 90% dos recursos. Posso concluir que vem aí um ensaio. É o típico discurso da esquerda tradicional. Aqui nós conseguimos ver a diferença. E eu consigo respeitar muito mais este tipo de discurso do que a esquerda progressista identitária, como ele estava a referir. Não vem, isto Depois foi... dessa exposição longa e profunda... Isto foi a nossa edição. Foi a nossa edição de hoje de marxismo para a infância e a juventude. É verdade, não, mas é um pouco é verdade. Foi isso, foi o ABC do marxismo tradicional, é verdade. Bom, meus caros, espero que tenham gostado. Achei importante, tendo em conta o que estamos a trazer cada vez mais, não eu, mas o Augusto Santos Silva, a Cristina Ferreira, a Joacine já tinha trazido
este tópico à tona à opinião pública. Portanto, cada vez mais eu acho que é importante nós refutarmos aqueles que querem censurar a liberdade de expressão quando justificam a erradicação dessa mesma liberdade com exemplos ridículos. Portanto, eu já não posso dizer que a Joacine não serve para o Parlamento, que estou a cometer discurso de ódio. Portanto, olha, digam que eu sou odioso à vontade. Bom, meus amigos, este foi o vídeo. Hoje temos live às 9h45, se não estou em erro. Passem por lá. É sobre o Pedro Nuno Santos ter sido contratado pela SIC. Vou mostrar alguns dados sobre os comentadores na televisão em Portugal. Portanto, passem por lá. Estou à vossa espera, ok? Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram e no Twitter. Os links estão na descrição. No Rumble também. E, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.